Oi, gente. Vou gravar de novo o vídeo aqui, porque quando eu fui gravar, eu gravei tudo que eu tinha que falar com vocês. E aí, né, é a terceira vez que eu gravo agora. E aí não... Tava gravando, mas a câmera tá virada errado. Mas enfim, vamos lá. Ai, gente, eu quero conversar com vocês sobre a audiência de hoje, sobre como que eu me preparo, como que eu estou psicologicamente para essa audiência. E antes disso, eu quero que vocês já comecem a se inscrever no canal. Tô nervosa. Se inscreva no canal e deixa aí o seu like para que seja um motivador para eu voltar sempre aqui, trazer vídeo para vocês sobre a minha realidade de advogada. Bom, hoje eu tenho uma audiência, deixa eu abrir aqui o PJE, que é um caso de anulação de multa de trânsito e pedido de indenização por danos morais. Eu tenho um cliente que ele estava transitando em uma via, foi abordado e no auto de infração constava outra rua e estava dizendo que ele havia cometido um certo delito. É um resumo do resumo do resumo, tá? Porque a gente tem que sempre lembrar de não expor o caso. A gente não pode expor o caso, nem o cliente, nem nada de... Enfim, os detalhes. Mas eu quero mesmo só que vocês entendam o contexto. E aí nós entramos com essa ação, mas no primeiro momento ele veio aqui no escritório, nós conversamos com ele e ele apresentou as informações dizendo que tinha provas X, Y e Z. No meio do caminho ele trouxe apenas só a prova X, faltou a Y, a Z, a H, né? E tinha uma testemunha. Beleza, esse processo ele foi protocolado em 2024, 5 de junho de 2024, e hoje é 24 de junho de 2025. Deu aí 1 ano e 20 dias, né, amanhã. Enfim, e hoje é a audiência. Como que eu estou? Ansiosa, nervosa. Ah, mas né, você já fez outras audiências? Sim, mas essa tem um particular. Essa vai ser no fórum. Eu vou falar 100%. Não vou dividir com a Emily. Então, resolvi fazer no fórum mesmo. E tô me sentindo assim, nervosa, apreensiva, por conta da questão que eu falei. O cliente ele veio aqui, ele apresentou um contexto e depois, no meio do caminho, esse contexto a gente foi observando, analisando. Por coincidência, entramos no Instagram dele, não foi algo planejado, porque ele conhece uma pessoa próxima da gente, ele tirou foto com essa pessoa e a gente, por curiosidade, entrou no Instagram dele e viu umas coisas lá que fez a gente pensar, talvez realmente tenha praticado essa conduta por conta de ter exatamente essa conduta dentro do perfil. Mas a gente de maneira nenhuma abandonou a causa, mesmo tendo esse pensamento. Enfim, aqui estou, nervosa, apreensiva, e falo a verdade pra vocês que se eu pudesse eu não iria. Inclusive, gente, eu fui muito má. Eu fui no chat GPT e coloquei assim: e se a gente não for na audiência hoje? Eu considero uma vergonha a nossa versão. Já considero uma causa perdida. Eu coloquei aqui no chat. Coloquei. Por que eu considero uma vergonha? Por conta da história que a gente contou e depois no meio do caminho ficou faltando provas, que foi falado pra gente que seria apresentado, mas o cliente não apresentou. E aí, por conta disso, eu já considerei uma causa perdida por conta do despacho que o juiz ele deu. Ele não concedeu pra gente a preliminar que nós pedimos, né, entre outras coisas. Pois bem, e como que eu me preparei? Como que você deve se preparar para a sua audiência? Primeiro momento, você precisa
ter em mente a sua petição inicial. É muito importante que você lembre daquilo que você estudou, ou melhor, escreveu. Se você não lembrar, não tem problema, porque, por exemplo, eu também não lembrava de todos os detalhes. Eu tive que olhar ali no PJE, na inicial, o que eu protocolei. Ai, perdão. O sono. Tive que olhar ali na inicial, o que eu protocolei. Tô aqui com o PJE aberto, tô olhando pra ele. E depois você precisa ter em mente também aquilo que foi apresentado de movimentação por parte do juiz. No meu caso, houve um despacho que ele não concedeu a preliminar que eu havia pedido. Aí o que acontece? Você tem que ter em mente o porquê que ele não concedeu e a sua defesa explicando o motivo daquilo, para que você também possa, na sua audiência, e principalmente hoje, é uma audiência de instrução e julgamento, no primeiro juizado especial criminal da Fazenda Pública. Então, é a primeira e única audiência, não vai ter mais. Então, hoje é o momento da gente, levar a testemunha e fazer a nossa sustentação oral com unhas e dentes. E, enfim, esse é o segundo ponto. Primeiro, petição inicial, tenha em mente da petição inicial. Segundo, se houve algum despacho no decorrer do processo, analise ele também. Terceiro, a contestação, você precisa também ter em mente os tópicos que são contraditórios ali da sua contestação com a sua petição inicial. Terceiro, analise a sua réplica, porque às vezes a réplica ela já é um passo para você também pegar ali e levar para a sua alegação final. E por último, eu usei aqui o ChatGPT como ajuda. Mas como que eu fiz? Eu peguei, deixa eu abrir aqui, eu coloquei arquivo da minha petição inicial, do despacho do juiz, da contestação e da petição minha de réplica. E falei para o chat analisar com base naquilo e adicionar algumas perguntas além das que eu já tinha feito para que eu pudesse fazer para a testemunha e também para os policiais. Ou seja, eu entrei com essa ferramenta, com o ChatGPT, para somar com aquilo que eu já tinha em mente. É muito importante a gente ter isso na cabeça. Você não pode deixar o chat pensar por você. Porque no meio do processo, quem vai estar lá respondendo na audiência é você, não é o chat. Então é importante que você tenha essa ferramenta como uma organização do seu pensamento. Às vezes ele traz mais clareza para você. Nossa, não pensei nisso, eu posso falar isso. E ler também, né? Eu imprimi aqui a minha alegação porque eu vou ler. Nem tudo eu vou ter na cabeça, então eu vou ler. E aí o chat ele me gerou as perguntinhas e eu organizei algumas aqui, tirei outras que eu achei assim desnecessárias e beleza. Assim que eu me organizei realmente para chegar até hoje. Parece algo muito básico, mas não é, porque você precisa ter em mente do procedimento. Uma coisa que eu esqueci de falar também. O procedimento, ele é no juizado especial. Ele não é um procedimento comum. Então você tem que ter noção disso também, daquilo que vai ser falado, o momento, as ordens de como que serão feitas as perguntas. Enfim, vocês sabem que o juizado especial é uma coisa, procedimento comum é outra, justiça do trabalho é outra, justiça federal é outra. Então vocês precisam ter em mente isso. Enfim, eu acredito que vai dar certo. Eu tô nervosa, muito nervosa. Não é pra mim uma audiência assim, vai ser muito fácil.
por conta do que eu já falei em relação ao cliente, mas outras questões também, eu me senti assim um pouco enganada e induzida ao erro. Mas, enfim, tudo é uma questão de experiência, eu não vou ficar me martirizando. Eu vou pro fórum, inclusive, eu falei pra vocês, né, que eu coloquei aqui pro chat que e se eu não fosse lá, vou ler pra vocês a resposta que ele me deu, que foi o que me deu assim força. Não, eu vou enfrentar. Olha, se a audiência for de instrução e julgamento e você, como advogada da parte autora, não comparecer sem justificativa, o juiz provavelmente vai arquivar o processo por desistência do autor ou, a depender da situação processual e do que estiver previsto, até mesmo julgar o mérito contra o autor por revelia, pois ele também precisa estar presente. Além disso, há o risco de o autor ser condenado a arcar com custas e honorários advocatícios da parte contrária. Manchar a imagem profissional do advogado, pois o juiz pode oficiar a OAB relatando a falta. Então, esses dois últimos tópicos me fez pensar. Ai, Deus. Ele fez assim: então, o que fazer agora? Se realmente for impossível comparecer, peticione informando o motivo e peça a resignação da audiência. Não é o nosso caso. Agora, se for apenas medo, respire fundo e vá. Prepare suas anotações com os pontos fortes que te passei aqui. Você tem argumentos e precisa defendê-los. Lembre-se, você fez o melhor que podia com as provas que tem. Faltar à audiência causa mais prejuízo que comparecer. Por mais difícil que pareça, muitas vezes o juiz dá a oportunidade de ouvir a testemunha e pode mudar o entendimento dele quando ver o autor e sua boa-fé. Então, lendo isso, eu falei assim, nossa, eu não ia deixar de ir, entendeu? Mas era a força que eu precisava. Não, vou enfrentar. Vou enfrentar porque eu não quero prejudicar meu cliente, também não quero perder minha OAB, né? Se for para eu deixar de ter minha OAB, que eu cancele meu registro. Eu, Noemi, vou lá e cancelo meu registro. Mas não quero ser prejudicada. Enfim, já falei demais, né? Então bora pra audiência. Ansiosíssima. Ai, orando pra que dê tudo certo. Eu fico muito nervosa, muito nervosa. Acho que não dá pra perceber, mas eu tô tremendo. Vai dar certo em nome de Jesus. Já deu certo.
Fiquei muito nervosa. Mas ainda bem que eu levei um papelzinho. Nossa, ventou. Levei um papelzinho pra... Papelzinho não, 2 folhas, né? Uma com perguntas e outra para perguntas para testemunhas e para os policiais, caso eles comparecessem. E outra com as alegações. Quando tem gente, eu fico com vergonha. Enfim, tinha acabado a oitiva das testemunhas. Aí ele falou assim, querem fazer as alegações finais agora? Aí ele falou outras palavras lá que eu não entendi. Só que o som também saiu um pouco meio abafado. Aí nisso, que o som saiu meio abafado, eu falei com ele assim, olha, eu não entendi. Aí sabe o que ele fez? Ele explicou com carinho e educação o que os outros advogados costumam fazer depois daquele momento. Olha, normalmente, depois disso e tal coisa, os advogados, eles costumam reiterar, refutar aquilo que tá na inicial, tal, mas aí, se a senhora quiser fazer e tudo mais. Ele falou assim, e eu achei muito, muito legal da parte dele. E eu percebi que com ele, eu estava nervosa, ele percebeu que eu não sou, ele não me vê ali, né? Então ele sabe que eu sou nova nesse ramo jurídico. Deixa eu ligar o ar-condicionado, que tá muito calor aqui dentro. Meu Deus. Ele percebeu que eu sou nova aqui nesse ramo jurídico, vamos assim dizer, né? Que realmente eu não faço audiências, eu não tenho hábito. Então, o juiz, quando ele me vê, ele sabe que... Não, peraí. É uma jovem advogada. E gente. E sou assim como vocês, fico nervosíssima. E agora eu tô muito mais tranquila, claro, né? Olha o tom da minha voz, tô até falando normal. Mas, enfim. Agora é só esperar mesmo a sentença. Eu já tô assim com um certo pressentimento, nós já estamos, que não vai ser algo positivo, porque o nosso cliente, a gente desconfia assim que ele ocultou certas coisas da gente, faltavam algumas provas para ele trazer pra gente, então a gente já entende que não vai ser um resultado positivo, sabe, que vai ser 100% improcedente. Eu desconfio, tá? Desconfio. Mas enfim, gente, ó, quero agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo, que agora eu vou pra casa. Enfim, eu gostaria de dar mais detalhes sobre a audiência, mas o meu psicológico, ele é o que fica mais abalado nesse momento. Aquela coisa de incapacidade, não vou conseguir, eu tô nervosa, e se fizer algum tipo de situação, tal coisa, porque mesmo a gente orando, a gente pedindo a Deus a direção para que dê tudo certo, a gente tem que fazer a nossa parte. Só que o ruim é quando a gente não sabe qual é a nossa parte. É isso que me complica, às vezes eu não sei qual é a minha parte como advogada. Às vezes eu não sei, eu fico assim. Mas enfim, beijos e até o próximo vídeo.